Espírito Santo, me mostre para onde ir. Não sei mais o que fazer, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Me mostra, me guia, porque eu estou perdido. Se essa frase saiu da sua boca hoje, então você precisa ouvir isso agora. Existe um nível de desespero espiritual que ninguém vê por fora, mas que por dentro está gritando. Você tenta ser forte, tenta manter a fé, tenta acreditar que tudo vai se encaixar, mas a verdade é que você não sabe mais qual caminho seguir. Você ora e não sente resposta. Você pede direção e tudo continua confuso. E o pior não é a dúvida, é o medo de errar. Medo de tomar uma decisão e se afastar do que Deus queria. Medo de escolher errado e pagar o preço depois. E no meio disso tudo, nasce um clamor que vem do fundo da alma. Espírito Santo, me mostra para onde ir, porque eu não aguento mais andar sem direção. E talvez você ache que esse desespero é sinal de fraqueza. Talvez você pense que Deus se afastou, que você fez algo errado, que perdeu a conexão. Mas o que você está sentindo agora pode ser exatamente o lugar onde a verdadeira direção começa. Porque existe um detalhe sobre o agir do Espírito Santo que quase ninguém entende. E é isso que está fazendo você se sentir perdido, mesmo estando tão perto de uma resposta. Você não está sozinho nisso. Essa sensação de estar perdido, de não saber qual decisão tomar, de sentir que qualquer caminho pode ser o errado. Isso não significa que você está longe de Deus. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. É nesse lugar de incerteza que a fé deixa de ser teoria e passa a ser real. Porque é fácil confiar quando tudo está claro. É fácil dizer que acredita quando as portas estão abertas, quando as respostas vêm rápido, quando o caminho parece seguro. Mas e quando nada faz sentido? E quando você ora e não sente nada? E quando a única coisa que você tem é um coração angustiado e uma mente cheia de dúvidas? Talvez você esteja vivendo dias assim, dias em que você acorda já cansado, tentando encontrar alguma direção, algum sinal, qualquer coisa que te diga o que fazer. Você pensa, repensa, analisa, pede conselho, mas no fundo ainda se sente travado, como se algo dentro de você estivesse te impedindo de avançar. E isso começa a gerar um peso, uma ansiedade constante, um medo silencioso de estar perdendo tempo, de estar atrasado, de não estar no caminho certo. E quanto mais você tenta controlar, mais parece que tudo escapa das suas mãos. Mas existe uma verdade que precisa entrar no seu coração agora. Sentir-se perdido não significa estar sem direção. Muitas vezes, significa apenas que você ainda não reconheceu a forma como Deus está te guiando. Porque o Espírito Santo nem sempre guia com clareza imediata. Nem sempre ele fala alto. Nem sempre ele dá respostas diretas. Às vezes, ele conduz de maneira silenciosa, profunda, quase imperceptível. E isso confunde quem está esperando algo mais óbvio. E é exatamente aqui que muita gente se perde de verdade. Não porque Deus não falou, mas porque estavam esperando uma resposta diferente da que ele deu. Você não está quebrado. Você não perdeu sua fé. Você não está sendo ignorado por Deus. Existe um processo acontecendo dentro de você, e esse processo está preparando algo maior do que uma simples resposta. E se você continuar aqui comigo, você vai começar a perceber sinais que antes estavam invisíveis. Vai entender por que esse silêncio não é vazio. E, principalmente, vai descobrir como reconhecer a direção, mesmo quando tudo parece incerto. E se o problema nunca foi o silêncio? Para um instante, e pensa nisso com sinceridade. Você está esperando uma voz clara, uma resposta direta, algo que elimine toda dúvida. Mas e se Deus já respondeu, só que não do jeito que você imaginava? E se você está ignorando a direção porque ela não veio da forma que você queria? Existe uma expectativa perigosa que muita gente carrega sem perceber. A ideia de que o Espírito Santo sempre vai falar de maneira óbvia, confortável, inconfundível, como se fosse impossível ter dúvida, como se a direção viesse acompanhada de uma certeza absoluta.
Mas a realidade espiritual é mais profunda do que isso. Em muitos momentos, Deus não entrega respostas prontas. Ele desenvolve discernimento. Ele não guia apenas mostrando o caminho. Ele guia transformando quem caminha. E isso muda tudo. Porque agora não se trata mais de ouvir algo externo. Se trata de perceber o que está acontecendo dentro de você. Quantas vezes você já sentiu um incômodo ao pensar em determinada decisão? Uma inquietação que não fazia sentido lógico, mas que continuava ali, insistente. E mesmo assim, você ignorou, porque não parecia uma resposta clara. Quantas vezes uma porta se fechou e você interpretou como fracasso, quando na verdade era proteção? Quantas vezes algo dentro de você dizia, não vá, mas você tentou forçar mesmo assim? Esse é o ponto que quase ninguém te explica. O Espírito Santo muitas vezes não fala como uma voz. Ele guia como uma percepção, como um ajuste interno, como um desconforto que te impede de avançar em algo que não é para você. E enquanto você está esperando uma resposta grandiosa, Deus já está te guiando em detalhes pequenos. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver: sensibilidade espiritual. Porque reconhecer a direção de Deus não é sobre ter controle, é sobre aprender a perceber. E se você não entender isso, vai continuar achando que Deus está em silêncio, quando na verdade Ele nunca parou de falar. E agora você precisa prestar atenção em algo ainda mais profundo, porque existem formas específicas que o Espírito Santo usa para guiar. E uma delas pode estar acontecendo na sua vida exatamente neste momento. Existe uma forma de direção que quase ninguém aceita, porque ela não traz conforto imediato. Ela traz desconforto. Você foi ensinado a buscar paz como sinal de que está no caminho certo. Mas existe um detalhe que muda tudo. Nem toda paz vem antes da decisão. Em muitos momentos, a paz só aparece depois da obediência. Enquanto isso, o que você sente antes de decidir pode ser exatamente o oposto. Um aperto no peito, uma inquietação, uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem você entender completamente o porquê. E é aqui que muitos travam, porque confundem desconforto com erro. Mas pensa comigo. E se esse incômodo não for um aviso para parar, mas um empurrão para sair de onde você está? E se esse peso que você sente não for porque o caminho está errado, mas porque você já ficou tempo demais no mesmo lugar? O Espírito Santo não guia apenas com alívio. Muitas vezes ele guia com ruptura. Ele quebra zonas de conforto, desestabiliza certezas, mexe com aquilo que parecia seguro. Não para te confundir, mas para te mover, porque crescimento espiritual raramente é confortável. Talvez o que você está chamando de confusão seja Deus te tirando de uma realidade que não comporta mais quem você está se tornando. Talvez essa inquietação constante seja um sinal de que permanecer onde você está já não faz sentido, mesmo que sair ainda pareça assustador. E isso explica por que você não encontra paz tentando manter tudo como está. Porque no fundo, algo dentro de você já entendeu que precisa avançar. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença entre ansiedade e direção espiritual. A ansiedade te paralisa. A direção, mesmo desconfortável, te chama para um movimento. E se você observar com sinceridade, vai perceber: esse incômodo que você sente não te prende, ele te empurra. Mas o Espírito Santo não guia só através do que você sente. Existe outra forma ainda mais clara, e muitas vezes mais ignorada, que pode estar acontecendo bem na sua frente agora. Existe uma outra forma de direção que poucas pessoas aceitam, porque ela vem disfarçada de frustração. Portas fechadas. Você ora pedindo um caminho e de repente algo não dá certo. O plano não acontece. A oportunidade some. A resposta é não. E imediatamente você pensa: deu errado. Mas e se não deu errado? E se foi exatamente a resposta que você pediu, só que não da forma que você queria? Porque nós fomos ensinados a enxergar portas abertas como bênção e portas fechadas como problema. Mas isso não é totalmente verdade. Existem portas que, se abrissem,
te levariam para lugares que você ainda não está preparado para sustentar. E o Espírito Santo, quando te ama, não apenas te conduz para o certo, ele também te protege do que parece certo, mas não é. Agora pensa nas coisas que não aconteceram na sua vida. Aquela oportunidade que você queria muito e não veio. Aquela decisão que não se concretizou. Aquela pessoa que saiu. Na hora, doeu. Pareceu perda. Pareceu atraso. Mas hoje, olhando com mais clareza, quantas dessas coisas, se tivessem acontecido, teriam complicado ainda mais a sua vida? O problema é que quando a porta se fecha, você tenta forçar. Você insiste, bate mais forte, tenta encontrar um jeito de entrar, porque acha que precisa daquilo para seguir em frente. Mas direção não é insistência, direção é discernimento. Quando o Espírito Santo fecha uma porta, não é rejeição, é alinhamento. É ele te impedindo de entrar em algo que não faz parte do caminho que ele está construindo para você. E aqui está o ponto mais importante. Enquanto você está focado na porta que se fechou, você deixa de perceber as outras direções que estão surgindo ao seu redor. Porque Deus não tira sem redirecionar. Se algo não aconteceu, isso já é uma resposta. Se algo foi interrompido, isso já é direção. O problema é que você ainda está tentando entender com lógica, algo que precisa ser discernido espiritualmente. E existe uma última forma de direção, a mais difícil de todas, aquela que quase ninguém suporta viver, mas que tem o poder de transformar completamente quem você é. Agora vem a parte que mais confunde, e ao mesmo tempo, a mais profunda de todas. A direção através do silêncio. Porque quando tudo se cala, a primeira coisa que você pensa é: Deus se afastou. Você ora e não sente nada. Você busca, mas não percebe resposta. E isso começa a gerar uma angústia difícil de explicar, como se algo estivesse faltando. Mas o silêncio de Deus não é vazio. Ele é estratégico. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus para de te dar respostas rápidas, porque Ele quer te levar para um nível onde você não depende mais de sinais constantes para continuar caminhando. No começo da fé, Ele confirma, responde, direciona de forma clara, mas chega um ponto em que Ele se silencia, não para te abandonar, mas para te amadurecer. Porque enquanto você precisa de respostas o tempo todo, você ainda não aprendeu a confiar de verdade. E é exatamente isso que o silêncio revela. Ele mostra o que realmente sustenta a sua fé. Se é a presença constante de sinais, ou a convicção interna de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você não entende. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é descrita como a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Percebe? Não se vê. Isso significa que existirão momentos em que você não terá confirmação visível e ainda assim precisará continuar. O silêncio não é ausência de direção. Ele é um convite para um nível mais profundo de relacionamento, porque agora você não está sendo guiado pelo que sente, mas pelo que sabe. E isso muda completamente a forma como você encara esse momento, porque ao invés de desespero, o silêncio passa a ser um ambiente de construção. Um lugar onde Deus está fortalecendo algo dentro de você que nenhuma resposta pronta conseguiria gerar. Talvez o que você chama de abandono seja na verdade treinamento. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a mudar. A ansiedade diminui. A pressão de ter todas as respostas agora desaparece. E você começa a perceber que não está perdido, está sendo preparado. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza, porque ela confronta diretamente o que você tem sentido até aqui. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só não quer aceitar o caminho que já foi mostrado. Isso é mais comum do que parece. Você pede direção, ora, busca, insiste por uma resposta, mas no fundo, já existe algo dentro de você apontando um caminho. Só que esse caminho exige renúncia, exige sair do confortável, exige deixar algo para trás. E é aí que começa o conflito, porque uma parte de você quer obedecer, mas a outra quer manter o controle.
Uma parte quer a vontade de Deus, mas a outra quer que essa vontade se encaixe no que você deseja. Então você continua pedindo confirmação, continua esperando um sinal mais claro, continua dizendo que não tem certeza, quando na verdade o que falta não é clareza, é coragem. Coragem para dar o passo que você já sabe que precisa dar. E isso gera um ciclo silencioso. Você se sente perdido, pede direção, mas ao mesmo tempo resiste ao que já percebeu. E essa resistência cria ainda mais confusão. Não porque Deus não falou, mas porque você ainda não aceitou. Olha para dentro com sinceridade agora. Existe algo que você já sabe que precisa mudar? Uma decisão que você vem adiando? Um caminho que você sente que não deve mais seguir, mas continua por medo? O Espírito Santo não é confuso. Ele é claro dentro de quem está disposto a ouvir de verdade. E ouvir de verdade não é apenas perceber, é obedecer. Em João capítulo 10, versículo 27, está escrito que as ovelhas ouvem a voz do pastor, e ele as conhece, e elas o seguem. Percebe o detalhe? Elas não apenas ouvem, elas seguem. A direção completa só se manifesta no movimento. Enquanto você fica parado esperando ter certeza absoluta, você continua preso. Mas quando você decide dar um passo, mesmo sem entender tudo, algo começa a se alinhar. E é exatamente isso que precisa acontecer agora. Não mais análise. Não mais espera por uma resposta perfeita, mas um posicionamento. Porque o próximo nível da direção não vem antes da decisão. Ele vem depois dela. E agora, você não vai apenas ouvir sobre isso. Você vai viver algo que pode mudar completamente o que está acontecendo dentro de você neste momento. Agora não é mais sobre entender. É sobre se posicionar. Fecha seus olhos por um instante, se puder. Esquece tudo ao redor. Não tenta pensar em respostas. Não tenta resolver nada agora. Só fica presente, respira. E repete isso com sinceridade, não como alguém que está lendo, mas como alguém que chegou no limite. Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. Eu tentei do meu jeito, pensei de todas as formas, busquei respostas, e ainda assim estou confuso. Mas agora eu paro de tentar controlar. Eu entrego. Se existe um caminho que eu ainda não enxerguei, me mostra. Se existe algo que eu preciso deixar, me revela. Se existe um passo que eu estou com medo de dar, me dá coragem, porque eu não quero mais viver perdido dentro da minha própria mente. Eu não quero mais viver tentando adivinhar o que fazer. Eu preciso da tua direção. Mesmo que não seja do jeito que eu espero, mesmo que não seja confortável, eu escolho confiar. Fala comigo do teu jeito, me guia do teu jeito. Me alinha com a tua vontade. Agora fica em silêncio por alguns segundos, não como quem espera ouvir uma voz externa, mas como quem está disposto a perceber o que já está sendo gerado dentro. Presta atenção no que você sente agora. Não tenta explicar, só percebe, porque muitas vezes a primeira resposta não vem como uma frase, vem como uma mudança interna, uma paz diferente, uma clareza leve, um direcionamento sutil. E isso já é o começo. Algo começou a se alinhar dentro de você agora. E mesmo que você ainda não tenha todas as respostas, você não está mais no mesmo lugar de antes. Se algo mudou dentro de você agora, não ignore isso. Talvez não tenha vindo uma resposta completa. Talvez você ainda não saiba todos os passos. Mas existe uma diferença clara entre estar perdido e estar em processo. E o que você sentiu agora não foi vazio, foi início, porque a direção de Deus raramente vem inteira. Ela vem por partes, um passo de cada vez, um ajuste de cada vez, uma percepção de cada vez. E isso exige algo que muita gente evita: continuar mesmo sem ter o controle. Você não precisa entender tudo hoje. Você precisa dar o próximo passo com aquilo que já foi revelado. Se houve um alívio, isso é sinal. Se houve um incômodo específico, isso também é sinal. Se um pensamento ficou mais forte, se uma decisão começou a fazer mais sentido, isso não é coincidência. O Espírito Santo não trabalha com confusão.
Ele trabalha com alinhamento progressivo. Agora, o que define se você vai sair desse lugar ou continuar preso não é o que você sentiu. É o que você vai fazer com isso. Porque muita gente tem momentos como esse. Sente algo, percebe algo, mas volta para a rotina e ignora. E aos poucos aquela sensibilidade diminui. Mas você não pode fazer isso dessa vez. Guarda isso que aconteceu. Leva isso com você. Protege esse momento. Se existe um passo que você já consegue dar, dá. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que pareça simples. Porque é nesse movimento que a próxima direção se revela. E quanto mais você responde ao que Deus mostra, mais claro tudo vai ficando. Você não precisa correr, mas também não pode permanecer parado. Existe um caminho se abrindo, e ele não vai aparecer inteiro de uma vez. Ele vai se revelar enquanto você caminha. E agora que você entendeu isso, existe uma decisão simples, mas poderosa, que pode selar esse momento e marcar um novo começo na sua vida. Agora é o momento de decidir o que você vai fazer com tudo isso. Não deixa esse momento passar como mais um vídeo que você assistiu. Não trata isso como algo comum, porque o que aconteceu aqui não foi só informação, foi direção começando a se formar dentro de você. E direção precisa de resposta. Existe uma atitude simples que pode marcar esse novo começo. Não para provar algo para alguém, mas para posicionar o seu coração diante de Deus. Se isso falou com você, escreve agora, com intenção real. Espírito Santo, me guia. Não é sobre comentário, é sobre alinhamento. Quando você declara isso, você não está apenas repetindo uma frase. Você está assumindo uma posição. Está reconhecendo que não quer mais viver no controle, que não quer mais decidir sozinho, que precisa de direção verdadeira. E isso abre algo dentro de você. Além disso, não guarda isso só para você. Existe alguém perto de você que está exatamente como você estava, perdido, confuso, tentando entender o que fazer. E talvez essa pessoa ainda não tenha encontrado essa clareza. Compartilha, porque às vezes Deus usa você como resposta na vida de alguém. E a partir de agora, presta atenção nos próximos dias, nas decisões pequenas, nos pensamentos que voltam, nos caminhos que começam a se ajustar. A direção não terminou aqui, ela começou. E quanto mais você se mantém sensível, mais claro tudo vai se tornar. Você não está mais perdido, agora você está sendo guiado.